bom. Tchau. 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 Bom, crianças, é óbvio que eu não vou ser igual a professora Cândida, né? Porque igual a professora Cândida não tem, mas tenho certeza que nós nos daremos muito bem. Alguns alunos já me conhecem, né? Foram meus alunos na parte da tarde. Eu vou pedir que os alunos que não apareceram ainda, só para eu conhecê-los, que é o Miguel, o Rafael, o Guilherme, Gabriel, a Ana Júlia, só para eu ver o rostinho de vocês. E tem um que está aqui, N. André. Da escola eu conheço vocês, tem alguns rostinhos que eu não me recordo. Tem algum aluno novo nessa sala? Que é novo na escola? Letícia? Sim. A Letícia é aluna nova na escola? Não? Não. Os novos são o Miguel, o Gabriel, o André e a Giovana. Miguel. O Gabriel ainda não apareceu. É que é o irmão dele, gêmeo. Miguel é gêmeos. Ah. É o Miguel e Gabriel, né? Aham. Ah, tá. Entendi. Entendi. E Rafael Alencar? Não, já é antigo já. Ah, tá. Sei quem é. Já sei quem é. Tá, tudo bem. Bom, eu vou falar um pouquinho como que eu sou em relação às aulas, tá? Quem me conhece sabe, eu adoro lição de casa, tá? Gosto muito de passar lição de casa, que eu acho importantíssimo. Participação em sala de aula também, eu faço com que todos participem, leitura, né? Esse formato aqui é muito novo, né? Hoje é o meu segundo dia, estou com frio na barriga, boca seca, né? Que é novidade. Para vocês não é mais novidade, agora para mim é novidade ainda dar aula, né, para frente de uma câmera. Mas está sendo tranquilo, né? Vamos nos conhecendo, vamos nos adaptando, tá? Gosto de que façam perguntas, não me deixem sozinha aqui na sala, tá? Se tiverem dúvidas, não se sintam envergonhados, podem perguntar sem problema nenhum, tá? E aí a gente vai dando continuidade. A questão que a professora Cândida falou, né, de passar vídeo, essas coisas eu também trabalho dessa maneira. Trabalhos eu também dou bastante, mas eu não sei como que vai ser pela internet, né? Estou me acostumando ainda. Então a gente vai encontrar a melhor maneira para que vocês consigam fazer trabalhos, entregar, enfim. Nós vamos nos conhecendo e nos adaptando, tá? E óbvio que se vocês tiverem alguma sugestão, né, para melhorar, eu estou à disposição, tá bom? Então, professor, eu acho que a gente poderia fazer isso, ou acho que a gente poderia ter essa postura. Eu estou aberta aí para vocês me ajudarem nesse processo, que vocês são muito mais dinâmicos com essa questão da internet do que nós professores. Nós estamos aprendendo, né? E vocês nos ensinam bastante, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Lu, como é que tá seu bebê? Oi? Como é que tá seu bebê? Tá bem, graças a Deus. Tá dormindo. Daqui a pouco ele começa a chorar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Podemos começar a corrigir os exercícios? Professora, Tem alguma pergunta? Não entendi. eu tava com muita saudade da sua aula. Quem que falou? O Guilherme. Guilherme? Oi, Gui! Tudo bem? Ai, que legal. Nossa, tem bastante aluno da tarde, né, nessa sala. Nossa, que legal. Eu também estava morrendo de saudade de vocês, gente. Vocês não têm noção.
Queria tanto que fosse professora. presencial, queria muito que fosse presencial, mas, né, a gente tem que passar por essa experiência aqui, né? Tudo bem, Agatha? Tudo, professora. Tava com toda saudade. Eu também estava com bastante saudade, bastante saudade. Tem alguma pergunta, crianças? Alguma coisa? A gente já pode começar a corrigir os exercícios que a Procândida deixou. Vocês já mandaram essa lição de casa, vocês mandaram para a professora Cândida, né? Sim. Isso, tá. E aí a próxima lição, até as lições que vocês fazem em sala, vocês mandam foto para a professora? Essa última, eu acho que ela não pediu, mas às vezes ela pede. Porque assim, eu acho, né, que as lições que a gente faz em sala, vai estar todo mundo fazendo. Aí as lições de casa, vocês mandam as fotos pelo WhatsApp, não é isso? O que vocês acham? Pode ser. Porque quando não tinha tempo, quando era só 40 minutos, realmente acho que não dava tempo de fazer muita coisa, não. Mas agora com 1 hora e pouquinho, dá tempo, né, de fazer mais coisa. Fazer leitura, fazer, né, as coisas todinhas da apostila. Sim ou não? Vocês estão tímidos? Oi, Sabrina, como que tá sua irmã? Tá bem? Tá fazendo faculdade. Agora ela parou, né, por causa disso tudo, mas tá bem. A faculdade dela não tá fazendo online? Não, aliás, eu acho que ela tá subindo. Professora, tô falando de você. Oi, Fala pra professora. aparecer, hein? Cadê o rostinho dela? De máscara, deixa eu tirar minha máscara. Oi, Oi? Oi, tudo bem? Tudo certo, seu filhinho? Tá tudo bem. Acabou de acordar. Ah, foi? Que bom. Saudade. Beijo. Beijo. Então vamos lá, crianças, vamos corrigir o que a Pro deixou? É a página 6 e 7. Páginas 5, 6 e 7. 5, 6 e 7, né? Vocês responderam as atividades relacionadas a esse texto, desmatamento e mudança climática, não é isso? Sim. Sim. Entenderam bem o texto? Foi tranquilo? Sim. Sim. Então, o exercício número 1 está pedindo para vocês relerem, né, o trecho da reportagem e observar os termos destacados. Criar e manter unidades de conservação, UCS, da natureza na área urbana pode ser uma resposta para a falta de água que deflagrou a crise hídrica no sudeste do Brasil. A escassez está associada a fatores como carência de planejamento dos assentamentos urbanos, equívocos no manejo do uso de mineral, utilização de equipamentos urbanos, distribuição ineficientes e responsáveis por desperdícios, e a pouca consciência do brasileiro em relação à escassez do recurso. Felipe, a letra A pede o seguinte: as palavras sublinhadas foram usadas para substituir que expressão? Hídrica, do mineral e do recurso. Você tá mudo, Felipe. Oi. Quem falou, professora? Ana Júlia. Ana Júlia, deixa eu ver seu rostinho. Tá. Fala, Ana. Eu coloquei que elas foram usadas para substituir a expressão água. Exatamente. Felipe, você tá na página certa? Você tá mudo. Eu tava na mesma página. Mas Na hora que eu entrei, eu achei a página, eu respondi a mesma coisa.
Respondeu a mesma coisa? Todo mundo respondeu, gente, a mesma coisa? Conseguiram chegar a essa conclusão? Sim. Tranquilo? Gui, tranquilo, Isadora? Aqui na minha tela não tá aparecendo todo mundo, porque Miguel, Henrique, Gustavo, tudo tranquilo? Giovana Pereira, quem é Giovana Pereira? Deixa eu ver o rosto. Giovana, não conheço. Você é aluna nova, Giovana? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. É porque tem bastante gente aqui, é bom para poder participar. Bom, vamos lá então. A letra B. Júlia Florencio. Por que o autor do texto optou por se referir à água usando outras palavras? O que você colocou aí dessas três? Eu coloquei que é para evitar a repetição da palavra água. Exatamente. Todo mundo conseguiu? Alguém colocou outra coisa? Não? Tudo bem? Vocês são quietinhos assim mesmo? É online Na sala? a gente O que foi? Nas aulas online a gente costuma ser quietinho mesmo. É. Então, vamos lá. O exercício número 2. Letícia, lê pra gente, por favor, o enunciado. Relacione algum dos conceitos mencionados na reportagem com as afirmações a seguir. O primeiro é regime de precipitação de chuvas, o segundo é lençol freático, o terceiro é biodiversidade e o quarto é manejo sustentável. Isabela Gazeta, o conjunto de diferentes espécies de seres vivos, você colocou o quê? Que número que você colocou aí? 1, 2, 3 ou 4? 3. Biodiversidade. Muito bem. Giovana Pereira, o que você colocou na letra B? Modo de gerir e administrar o meio ambiente para obter benefícios econômicos e sociais sem prejudicá-lo. Eu coloquei a 2. 2, lençol freático. Uau, tá. Não, eu pus. Giovana? Você não fez? Não. Ah, tá vendo? Olha aí, a gente pega, hein? Professora, Não fez a lição de casa. Oi. Gustavo, eu fiz. Oi. Na B é o número 4, manejo sustentável. Muito bem, Gustavo. Muito bem. Isadora Maria, o que você colocou na frequência com que cai a água do céu? Eu coloquei que é o regime de precipitação de chuva. Muito bem, muito bem. E o que sobrou, reservatório de água subterrânea, número 2, tá? Conseguiram entender isso daí? Tudo tranquilo? A gente vai continuando, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizam para que eu possa parar se ficar alguma dúvida. Porque vocês estão quietinhos, eu estou acreditando que está tudo bem e nós vamos dando continuidade, tá? Tá bom. O Maviel, lê o exercício número 3 para a gente, por favor. 3. O desmatamento e a impermeabilização do solo nas grandes cidades fazem com que a água da chuva chegue mais rápido aos cursos da água e ao mar e modificam o regime de precipitação. Isso é bom ou ruim? Explique. O que você colocou? Eu coloquei que bom, pois fica mais água nas barragens. O desmatamento e a hipermeabilização do solo é coisa boa?
É ruim, mas por que que é ruim? Porque prejudica a natureza. Porque prejudica a natureza, né? E com a impermeabilização do solo, não tem como a água, o solo sugar a água, por isso que acontece os alagamentos, né? Então, não é bom, não é nada bom o desmatamento e a impermeabilização do solo. E aí isso também não consegue ter os reservatórios de água, né? Porque se a água não vai para debaixo do solo, não tem como ter os reservatórios. Fica só na superfície. A página 7 também, crianças? Sim. Sim. Sabrina, o exercício 5. Qual desses ambientes é mais favorável à retenção de água? Ah, não, desculpa. Tem o 4 ainda aqui. Observe as imagens e procure no texto os parágrafos que descrevem os fenômenos nelas representados. Essa primeira figura aí, que parágrafo que você colocou, Sabrina? Eu não respondi essa, eu não entendi muito bem. Não entendeu? Ah, é porque era assim, em relação ao que estava sendo dito no texto, tá? Que parágrafo que vocês colocaram aqui, crianças? Larissa, você fez essa? Na 4 eu coloquei na primeira imagem o 9º e o 10º parágrafo. Certinho. E na segunda imagem eu coloquei o 4º, o 5º e o 8º parágrafo. Só o 8º. O 4º e o 5º não, só o 8º parágrafo. A galerinha que tá só com foto e com nome tá corrigindo? Sim, professora. Sim. Eu tô corrigindo. Uhum. Exercício 5. Agora sim. Ana Carolina, qual desses ambientes é mais favorável à retenção de água? Ana Carolina? Desculpa, é difícil falar com o fone. Essa eu não fiz. Ai, a galerinha não está fazendo a lição de casa. Professora, Que ambiente, crianças, que é mais favorável para retenção de água? a imagem 1. É o ambiente natural, é a imagem 1, tá? Porque aí não tem a impermeabilização do solo, né? Tem mais árvores, né? Então a água consegue aí ser retida pelo solo. Na imagem 2 é difícil, porque tem muito prédio, é o que a gente vê nas cidades, né? A 6. Copie as respostas que você encontrou para as questões feitas antes da leitura do artigo. O que provoca a escassez de água? Henrique, o que você colocou aí? O que você colocou? O que provoca essa escassez de água? Entendi. Oi. Essa daí eu não entendi. É para vocês encontrarem lá no texto. Quer dizer, antes do texto, né? Antes da leitura do texto, o que para vocês provocam a escassez de água? Na Júlia, você fez essa? Não, na Fiz, Júlia não, professor. Alisson. Alisson? Professor, isso aqui eu não entendi, não. Não entendeu?
Quem respondeu essa, por favor? Eu, professora. Fala, Ana. Eu tinha colocado que a escassez de água era provocada pela poluição e mudança climática. Muito bem. Tem mais. Falta de planejamento, né? Para construir as cidades. Isadora, você respondeu essa também? Sim, eu coloquei que é a carência de planejamento dos assentamentos urbanos, os equívocos no manejo do uso geral, a utilização de equipamentos urbanos na distribuição ineficiente e responsáveis por serviços e a pouca consciência de brasileiros em relação às questões da água. Exatamente. Resposta completinha. Quem não fez, por favor, vamos lá, Henrique. Deixa para dançar depois, vamos lá. Na reunião de vocês não tinha combinado que vocês tinham que ficar com o rostinho na câmera? Não sei, eu sabia que ia ter reunião, só que eu não sabia o dia. Aí quando foi ver, Então, não, mas no caso você tá com o seu rostinho, né? Tem uma galera que só tá com o nome ou com a foto. Aí a gente já tinha conversado, né? Foi conversado, eu acredito que foi conversado com vocês sobre isso, sim ou não? Sim, foi conversado. É, porque é muito ruim Sim. ficar vendo só o nome de vocês. É muito ruim. Aí a gente não sabe o que vocês. Às vezes o aluno vai deixar o nomezinho aí e vai embora, né? Deixa só o nome e vai dormir. Miguel, Alisson, Rafael, eles não estão aparecendo. A Ana Carolina também não. O Gabriel também não. E tem um N aqui. Quem é esse N? Abre a câmera. é o André, só que aí, segundo ele tá usando o computador do tio dele, aí tá ensinando. Abre a câmera para eu te ver, por favor, esse N. Ana Carolina, tira o desenho e coloca o seu rostinho, por favor. Isso, deixa assim, que aí eu consigo ver vocês. Gabriel, por favor, abre também a sua câmera para eu ver o seu rosto. Quem é esse N, gente? O André, professor, só que ele tá usando o computador do tio dele, aí ele falou que fica esse nome, ele não sabia mudar. Ah. Falta só o Gabriel e o Alisson. Não coloquem mais a fotinho, não. Deixa o rostinho de vocês para eu conseguir, para que a gente consiga interagir, né? Já não é fácil interagir pela câmera. Deixar sem o rostinho fica pior ainda. A letra B, o que poderia ser feito para conservá-las na cidade, Rafael? Eu não fiz essa, pronto. Ai, crianças. O que poderia ser feito? Ágata. Professora, eu coloquei que não gastar água desnecessariamente e reaproveitar a água. Reaproveitar, criar as unidades de conservação que está sendo colocada lá no texto, né? Poderia ser feito para conservar essa água na cidade aí, né? Essas unidades de conservação que eles colocam no texto. Isso é uma maneira também de conservar, tá? E o que são e para que servem as unidades de conservação, Felipe? Caraca, professora, se você me pergunta, eu não sei. Eu vim essa aqui para responder. Ai.
Aí você vai lá e Ai, ai, ai. Mas estava olha no aqui, texto. ó. A única que eu não tenho. O que são essas unidades, crianças? Alguém? Posso, professora? Pode, Agatha. Eu coloquei que os CS são espaços especialmente protegidos e servem para ajudar na conservação da biodiversidade. É, a conservação de água, né? Para os lençóis freáticos aí. Muito bem. Gente, a galera que deixou em branco, tá? Por gentileza. Guilherme, coloca você, tira sua foto e coloca o seu rosto, por favor. Preencham aí com a resposta, tá? Isso, deixa assim. Deixa assim que é melhor para a gente interagir. Prof, Oi, Alisson. qual que é 7? O que você colocou aí? Eu não fiz essa. São as reservas ecológicas para garantir aí a reservar, né, essa água nos lençóis freáticos. Ok. Como que é? Como que é? Essa mocinha que tá com o iPad, como que é seu nome, gata? Você é irmã do Guilherme, né? Eu sou a Júlia Marquezine. Júlia Marquezine? Tá. Você não consegue colocar seu nome, Júlia? Agora não dá, mas quando eu sair na sala eu vou mudar e daí na próxima reunião já vai estar com meu nome. Tá, muito obrigada. Porque é muita gente, eu não consigo gravar o nome de todo mundo. Então, estando com o nomezinho, fica muito mais fácil. É Júlia? É, Júlia. Júlia, tá bom. Júlia, você fez a 8? Não. Essa foi a única que eu não fiz. Ai, 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 ai. Tô pegando vocês, hein? Olha, sem querer. Tô pegando vocês. Miguel, você fez essa? Não. Eita! Ai, ai, ai. Então vamos mudar, né? Quem fez, por favor? Professora, eu fiz. Vai, Sabrina, lê pra gente o enunciado e a sua resposta. Eu coloquei. Sérgio Colasso apresenta diversas contribuições das unidades de conservação dentro e no entorno das cidades. Cite ao menos 3. Eu coloquei, tá aqui, mas é a mesma coisa do texto, eu vou ler aqui. De forma planejada, uma UC garante a conservação da biodiversidade, estoca recurso natural para se fazer manejo sustentável de longo prazo, sob vários graus de restrições do acesso aos recursos naturais ali existentes. Muito bom, muito bom. Júlia, você também fez? Florencio, isso. Fiz. Fala a sua resposta pra gente. Eu coloquei a mesma coisa que a Sabrina. Mesma coisa? Muito bem, muito bem. Ana, tira foto, Ana, aparece você. Fala, Maviel. Professora, qual é a resposta mesmo do 8? Você tem que citar aí 3 contribuições que foram feitas para a conservação dessa água aí nas cidades. O que ele fez? Foram 3, tem mais do que 3, mas você precisa citar pelo menos 3 coisas que foram feitas para a conservação dessa água aí. A resposta é grande.
Crianças, o que vocês entenderam desse texto? Abram os microfones, por favor. Acho que eu entendi sobre que não deve alimentar. Tem que botar água. Bom, eu entendi o quanto é importante a preservação de água e a preservação de espaços naturais, com desmatamento, com permeabilização do solo, pode acontecer várias outras coisas que não são agradáveis. Ninguém pensou que poderia acontecer. Então, cuidados quando for na natureza. Isso é uma novidade na nossa cidade? A gente passa por alguns problemas que foram citados aí nesse texto? Sempre. Sim. Sim. E quais são as ações que nós, né, que a responsabilidade é de todo mundo. Quais são as ações que nós ou vocês fazem para que haja essa conservação dessa água? Geralmente, tipo, antigamente, né, que falava que estava acabando a água, minha mãe falava que tinha que tomar banho mais rápido. Mas economiza-se água na casa de vocês? Aí toma banho, tipo, no máximo, Sim. não é exagerado, né? Meu irmão toma banho de 1 hora. Eu tomo banho de 10 minutos. Fala pro Matheus que não pode. Ele sabe, só que ele faz, parece que é de pirraça. E o que você faz, Isabela? Eu? É Isabela Caramelo? Isso. Eu também, a gente economiza água na minha casa, tenta usar o menos possível. E eu acho que é isso, sim. A gente Tem guarda a aquelas água da ações chuva às vezes. De reaproveitar a água da máquina para lavar o quintal. Essas ações são feitas na casa de vocês? Minha mãe, geralmente, quando ela, tipo, lava com coisa, e aí tem água ainda, aí ela joga no quintal para lavar o quintal. Isso, exatamente. A hora que vai escovar os dentes, fecha a torneira, sim ou não? Sim. Sempre. Porque essas ações são de suma importância, né? Às vezes a gente acha que é pouco, mas não é. Então, é muito importante que nós tenhamos essas atitudes para que a gente possa melhorar e fazer a nossa parte, né? Bom, essas perguntas, né, é o que está sendo feito aqui nessa integração, né? O que vocês já ouviu falar a respeito dessas ações, né, de conservação de água? O que você faz para preservar o meio ambiente? Vocês são aquelas pessoas que, quando estão na rua, joga tudo no chão? Papel? Cada um pega o seu e leva para sua casa ou o lixo mais próximo? Tem essas ações? Eu pego o que tá sujo e levo pro lixo mais próximo mesmo. Guarda o seu lixo com você, né? Isso faz toda a diferença, né? Fazendo a nossa parte, tá? O que pode ser, o que se pode fazer para divulgar informações sobre a necessidade de todos se engajarem nessa luta? O que vocês acham que pode ser feito? O que pode o quê? Não entendi exatamente a pergunta. O que vocês acham que pode ser feito para que outras pessoas também comecem a ter atitudes como essa, de, por exemplo, economizar água, não jogar lixo na rua, né? Não, de repente, pegar o sofá e jogar no rio que fica perto da sua casa, né? Que aí a gente sempre vê no começo do ano aquelas enchentes horrorosas, né? E quando a gente vê na televisão, o que mais tem é lixo, né? E quem jogou o lixo? O ser humano. Então, o que vocês acham que poderia ser feito para que as pessoas conseguissem se conscientizar em relação a isso? Tem que ficar fazendo assim sempre, incentivar a pessoa a fazer. Você não tem até, tipo, com as crianças geralmente pequenas, minha família faz. Tipo, se a criança pegou o lixo lá que tava no chão e jogou no lixo, aí se ficar fazendo isso toda hora, ela ganha, tipo, um prêmio. Tipo, ela fez isso 5 vezes, aí ela ganha um doce. Uma recompensa. Uma recompensa. Que mais, gente, que pode ser feito?
podia ser feito. Primeiramente, eu acho que a mudança tem que vir da gente, para depois a gente começar a ensinar os outros. Exato. Mas fazer campanhas com a conscientização e mostrar o que pode acontecer se você não fizer isso. O caos que pode se tornar no lugar onde você mora. Exatamente, exatamente. Eu acho é muito importante essa sua fala, Sabrina, né? A gente precisa primeiro cuidar da nossa casa, né? Para depois a gente começar a cuidar da nossa rua, do nosso bairro, para que isso seja algo crescente, né? Mas alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Tranquilo? Podemos continuar? Ficou entendido esse texto, crianças? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. No começo da apostila, a gente tem bastante texto e interpretação de texto, tá? Então, não tem como fugir disso. É leitura, conversa sobre o assunto, atividade sobre, tá? E aí, na sequência, entra a parte gramatical, a parte da gramática da unidade, tá? Mas esses textos são muito importantes para a interpretação. Então, na leitura, se ficar alguma dúvida, essa dúvida tem que ser tirada, para não prejudicar vocês lá na frente, tá bom? Uhum. Ô, Pro, Oi. você vai dar aula de inglês depois pra gente? Tipo, mais pra frente? Não, somente português. Professora de inglês é a professora Patrícia, né? Então, vamos juntos para a página 8? Vamos. Vamos lá? Vai continuar falando da questão do meio ambiente, tá? A pergunta que está sendo feita é o seguinte: quer fazer algo pelo meio ambiente? Comece informando-se. Rafael, começa a leitura para a gente, por favor. Tá bom, Pro. Quer fazer algo pelo meio ambiente? Comece informando-se. A preocupação com a preservação ambiental não é uma questão recente. Afinal, toda atividade é poluidora. O homem sempre poluiu seu ambiente. Ao contrário do que a maioria de nós pode pensar, os impactos ambientais não se exclusividade do progresso tecnológico. Tampouco dos meios de produção industrial ou agrícola. O que está falando aqui nesse primeiro parágrafo, né? Que não é agora que acontece a poluição. Isso acontece desde sempre. Então, não é algo que se relaciona somente a nós, né? Que somos, assim, da parte tecnológica, né? Da evolução. Isso vem desde sempre. O homem sempre poluiu o meio ambiente. Larissa, continua. No entanto, devido à velocidade com que as informações são processadas atualmente e aos avanços dos meios de comunicação, nunca se discutiu tanto sobre o assunto, e tão calorosamente quanto nas últimas décadas. Em 2006, os documentários Uma Verdade Inconveniente, por Al Gore, ex-candidato à presidência dos Estados Unidos da América, sensibilizou o mundo em prol da questão ambiental. Júlia, continua. Florencio. A maior acessibilidade à educação também contribui para que mais pessoas tomem consciência dos impactos de certas ações sobre seu bem-estar e o bem-estar coletivo, e cobrem providências, exerçam seu direito à cidadania, engajem-se em organizações não governamentais, enfim, faça sua parte. Letícia. Letícia? Letícia tá dormindo? Letícia?
Lívia, continua. Gente, ela tá dormindo? Eu acho que a tela dela travou, professora. Aula, que isso? Ou ela tá dormindo, ou a tela dela travou. Porque tá com o olho fechado. Vai lá, Lívia. A globalização é outro fator importante na medida em que as nações se unem para discutir assuntos relevantes para o mundo. Afinal, um problema local hoje pode tornar-se um problema internacional. Logo mais. Um bom exemplo dessa mobilização global foi a terceira conferência no Japão, em 14 de dezembro de 1997, na qual foi apresentado o famoso protocolo de Kyoto. assinado por muitos países, que a partir de então assumiram o compromisso de reduzir suas emissões de substâncias poluentes na atmosfera. No Brasil, por exemplo, o documento tem força de lei nacional, tamanha sua importância. Maviael, continua. Sustentabilidade é a palavra de ordem para vários setores da economia. As empresas estão percebendo o imenso valor em associar seus produtos à questão ambiental. Anúncios publicitários ecologicamente corretos invadem a mídia. Novelas e filmes apresentam chamado merchandising verde, e até a indústria da moda entrou na moda ecológica. Da ecologia. Alisson. Diante de tudo isso, percebemos a importância da existência de leis que visam garantir a manutenção das condições de vida no planeta. Afinal, a ganância de algumas pessoas leva-as a negligenciar o bem-estar coletivo em nome de interesses econômicos. Gustavo. É fundamental que informar quanto de interesse do meio ambiente, pois todos nós, de uma forma ou outra, somos responsáveis pelas consequências de nossas ações sobre o mundo em que vivemos. Tranquilo? Fácil de entender o texto? Do que ele está falando, crianças? O que esse texto está falando? Desde sempre, o ser humano proíbe. Tá falando das nossas ações que acabam causando acaba usando, por exemplo, desmatamento e a poluição. Então, aí ele traz várias informações, né? Primeiro, que a questão da poluição, a questão do desmatamento não é algo novo, né? É algo que já acontece há muito tempo. E a responsabilidade dessas ações é toda do ser humano. Então, nós somos os responsáveis pela destruição, né, do nosso planeta, infelizmente, tá? Só que com o passar do tempo, isso como se tornou, né, um problema muito grave, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Então, muitas empresas, né, elas começaram a se preocupar com isso. Eles colocam aqui que é a empresa da moda, né? Então, como que é feito esse tipo de roupa, né? As empresas relacionadas à maquiagem, à estética, tudo se preocupando com o meio ambiente. Porque o meio ambiente não é algo infinito, né? Se nós não cuidarmos, pode ser que acabe. Então, a mesma coisa acontece com a água. Se a gente não cuidar, a água não é infinita. Se a gente não cuidar, ela vai acabar. Se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, também vai acabar. Então, é sobre isso que está se falando, né? Então, está falando aí de sustentabilidade. O que vocês entendem de sustentabilidade?
O que aconteceu ultimamente no nosso país, né, para que a gente se movesse como cidadão para trabalhar essa sustentabilidade? Quais foram as novas atitudes que estão sendo tomadas? Vocês não se lembram de nada? A queimada da Amazônia? Isso aí é prejudicial, né? Mas o que está sendo feito? O governo, o que o governo fez para nos ajudar nessa questão da sustentabilidade, para nos impulsionar, vamos dizer assim, para melhorar essa questão da sustentabilidade? Eles aumentaram áreas de reservas uma coisa que não é do governo, mas acho que cada vez está tendo mais e mais ONGs, cada vez mais e mais ONGs que estão querendo preservar o meio ambiente, plantar árvores. Mas assim, para ajudar. Por exemplo, hoje a gente não ganha mais sacolinha no mercado. Né? Hoje a gente começou a ter o hábito de levar a nossa própria sacola para o mercado. Sim ou não? Sim. Né? Aí, se a gente quer a sacolinha no mercado, a gente tem que pagar. Antigamente, a sacolinha era de graça. Né? Agora, a gente tem que pagar para essa sacolinha. Por quê? Porque eles estão tentando incentivar a gente a não utilizar aquelas sacolinhas de plástico, a utilizar sacolas recicláveis e sacolas reutilizáveis. Vocês têm essas sacolas na casa de vocês? Aquelas sacolas bonitas? Sim. Eu também comprei várias, porque aí agora eu não utilizo mais a sacolinha do mercado, né? É bem melhor. E ajuda o meio ambiente. Então, são atitudes, né, que são tomadas. Por exemplo, as garrafas de refrigerante retornáveis, né? Isso também é uma forma de produzir menos plástico. Então, eu consigo ir e voltar aquela garrafa retornável, diminui a produção de plástico, por exemplo. Né? As garrafas de vidro também. Então, tudo isso é uma maneira da gente ajudar o nosso meio ambiente. Vocês conseguem lembrar de outras ações que nós temos no dia a dia que ajudam o nosso meio ambiente? O que a escola, quando a gente estava tendo aula, ela também fazia, mas outros ambientes também tinham, que era levar a própria garrafa de água, ao invés de pegar vários copos de plástico. Exatamente. Porque além de gastar muita água para se produzir um copo descartável, quando isso é jogado no meio ambiente de maneira errada, né, o plástico chega a demorar séculos para se decompor. Então, imagina isso, né? Você vai jogar uma coisa que você vai viver, morrer, e aquilo não vai se decompor na natureza. A gente vê também o problema dos mares, né? Quantos animais estão morrendo, né? Animais marinhos estão morrendo porque as pessoas jogam plástico, jogam lixo, né? E aí eles acabam comendo e, infelizmente, não conseguem resistir e morrem, né? Por conta dessa falta de conscientização aí. Então, algumas atitudes já estão sendo tomadas, né? Já estão sendo feitas. A gente tem algumas atitudes no nosso dia a dia que nos ajuda a preservar o meio ambiente, mas a gente não pode parar, porque é a nossa vida que está em jogo, né? É o ar que nós respiramos, é a água que nós precisamos para sobreviver, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim? Então, é esse assunto que nós vamos tratar dentro dessa unidade, tá bom? Tá, obrigada, Sabrina. Vamos lá. Palavra, seleção e combinação. Para que haja comunicação, quer na fala, quer na escrita, é preciso que as palavras sejam organizadas de modo a produzir um conjunto de sentido.
A essa forma de produzir significado, dá-se um nome. Vamos aprendê-lo. Para isso, veja a imagem ao lado e depois responda as questões. Eu mudo o mundo. Bom, vamos voltar um pouquinho aí. O que vem a ser um sentido? Produzir sentido. O que vocês entendem sobre isso? O que vocês entendem de produzir sentido? Fazer uma frase ser compreensível. Fazer uma frase. Vamos pegar essa fala. Fazer uma frase. Quando eu digo que a frase tem sentido, qual é a organização que ela tem? Vamos pensar. Por exemplo, essa frase que tá aí na sacola, né? Tá assim, ó, eu mudo o mundo. Se tivesse assim, mundo ou mudo eu, tem sentido? Mundo Peraí, professor, eu vou abrir o gap. mudo eu, tem sentido? Não tem sentido. Não tem sentido, tá? Então, quando a gente fala em sentido, né, é o que está colocado aí, tem que ter uma organização, tá? É dentro dessa organização que nós vamos trabalhar. Então, tem que ter aí um sujeito, tem que ter um verbo e tem que ter um objeto, para que haja a organização, tá? Eu tenho que dentro da escrita, eu tenho que ter essa organização para eu poder entender um enunciado. Senão, se tivesse mundo ou mudo eu, ia ser bem complicado para a gente conseguir entender, sim ou não? Sim. Henrique? Tem que ter a concordância. Exato, concordância. Já vão puxando na memória. Professora, Aí, oi. eu lembro ano passado, eu não sei se tem muito a ver, mas eu lembro que ano passado a senhora até explicou, foi na sala de informática, a senhora estava falando sobre concordância verbal, tem alguma coisa a ver? Isso, concordância verbal e concordância nominal, tudo a ver, tá? Então, quando eu vou produzir um enunciado, tanto escrito quanto falado, eu preciso saber utilizar as palavras. Já pensou se eu começasse a falar um monte de palavras soltas aqui? Não ia ter sentido. Então, para ter o sentido, eu preciso ter uma organização frasal, uma organização textual. É sobre isso que nós vamos falar. E dentro dessa organização, cada palavrinha, ela tem uma característica, cada palavrinha tem um significado. Ela está sendo colocada lá para alguma coisa. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, todas as palavras que estão saindo da minha boca, elas precisam ter um sentido, né? Elas precisam. Para que eu estou falando isso dessa maneira? Para vocês me entenderem. Senão, fica um monte de palavras soltas sem sentido algum, tá? Então, para que haja sentido, eu preciso me organizar. Tudo bem até aqui? É sobre isso que nós vamos falar, tá? Essa organização de sentido aí. Pensando nisso, Giovana, lê o enunciado do exercício número 1 e vamos fazer juntos. Todos nós sabemos que é importante o uso das sacolas retornáveis para se evitarem as embalagens de plásticos que também prejudicam a natureza. Na sacola, preservando ao lado... Opa, na sacola representada ao lado, identificamos um texto verbal que nos conscientiza da importância desse uso. Aprende-se. Lê de novo. O que está escrito? No final? É. Aprender. Poxa, apresente. Apresente o. Qual que é o texto verbal aí, 7º ano? É o texto verbal da sacola. Vamos, pode falar. Vai, Ana Luísa, pode falar. O
texto da sacola. Qual que é o texto? Fala para Pro. Eu mudo o mundo. Eu mudo o mundo. Todo mundo tem noção de texto verbal e não verbal? Sim? Sim. Sim? Ótimo, ótimo. Então, o texto verbal aí é eu mudo o mundo. Gustavo, gramaticalmente, você já conhece a classificação das palavras que constituem o texto encontrado na questão anterior. Classifique, então, cada palavra da frase. Como que eu classifico o eu, Gustavo? Gramaticalmente falando. Gustavo? Eu acho que ele travou. Letícia, como que você classificaria o eu? Gramaticalmente falando, 7º ano? Professora, posso responder? Muito bem, Letícia. Pronome, né? O eu é pronome pessoal para ficar completo. É o quê? Pronome pessoal. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa. Muito bem, tá? Isso é análise, analisando gramaticalmente as palavras, tá? Fora do contexto, tá bom? E mudo. Como que eu classifico Verbo. mudo? Verbo. Verbo. Muito bem. E esse verbo está em que pessoa? Primeira pessoa. Primeira pessoa. Muito bem. Oi, professora, desculpa, o meu celular tinha descarregado, fui pegar outro. Tá. E o O, Isabela? Isabela Caramelo, como que eu classifico esse O? Como artigo? Artigo o quê? Eu tenho dois tipos de artigo. Eu tenho artigo definido e indefinido. Esse daí é qual? Definido. Definido. Muito bem. Artigo definido. Esse artigo está no masculino ou no feminino? Masculino. Singular ou plural? Singular. Isso. Todas essas informações vocês coloquem aí em relação a esse artigo. Tá fazendo, Henrique? Tá? É porque, tipo, minha câmera tá, tipo, parece que ela tá longe, mas minha mão, o meu livro tá aqui do lado. Ah. Aí não precisa esticar. Imundo, Guilherme. Guilherme B aqui, ó. Como que eu classifico o mundo? Deixa eu ver aqui. Como natureza? Não, gramaticalmente falando. Aí eu não sei. 7º ano, vamos ajudar ele. Como que eu classifico o Substantivo. mundo? Professora, eu sei, é substantivo. Muito bem. Substantivo. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo? Vamos lá.
Na frase lida, que palavra representa o ser que pratica a ação de uma mudança? A palavra é mudo. Não, o ser. Muito bem. Eu. O ser que pratica a mudança é o eu. A 4. Ao se usar a forma verbal mudo, foi preciso complementá-la com outras palavras para que o receptor da mensagem pudesse entender o que está sendo mudado. Explique essa afirmação. O que foi utilizado para que o receptor entendesse o que estava sendo mudado? Que palavras que foram utilizadas aí? O artigo o foi utilizado. Exato. E o que está sendo mudado? Ou o quê? Mundo. O mundo. Muito bem. Então, as palavras que estão sendo utilizadas aí para mostrar para nós, receptores, o que está sendo mudado foi o artigo o e o substantivo mundo. Então, crianças, aqui a gente vai trabalhar com a questão das classes gramaticais, tá? Então, quando eu construo um enunciado, como está aqui na sacola, né? Eu mudo o mundo, há uma classificação das palavras dentro do contexto e fora do contexto, tá? Fora do contexto, eu classifiquei, que foi o exercício que nós acabamos de fazer. Eu classifiquei o eu como pronome, eu classifiquei o verbo, eu classifiquei artigo e eu classifiquei substantivo, tá? Isso é a classificação morfológica da palavra. Dentro, eu pego a frase, eu distribuo todas as palavras e vou classificando, tá? Nós trabalharemos tanto com essa análise, que é a análise morfológica, tanto com a análise sintática. Quando eu falo da análise sintática, eu vou classificar as palavras dentro do contexto. Então, se fosse o exercício pedisse uma análise sintática, então o eu não seria mais um pronome, o eu seria sujeito, tá? O mudo, o eu mudo aí, eu classificaria como predicado, tá? Porque ele tem o verbo. O mundo entraria nesse predicado, tá bom? Então, nós vamos trabalhar tanto com a classificação morfológica, quanto com a classificação sintática das palavras. Tudo bem? Crianças, tudo bem? Sim. Analisem aí com a cabeça, com a mão. Sim. Sim. É isso que nós vamos trabalhar, tá? Então, é analisar o enunciado, analisar o que está sendo dito. De primeira, já ficou aí claro que para que eu faça um enunciado, né, para que seja chamado de enunciado, precisa ter sentido. Então, eu não posso simplesmente jogar as palavras no papel ao meu bel prazer, tá? Todas as palavras que são ditas e que são escritas, elas precisam ter uma significação. Como que o meu receptor vai receber isso? Porque se as palavras fossem jogadas, nós não iríamos entender esse enunciado. Tudo bem? Tudo. Sim ou não? Sim. Sim.
A nossa aula está acabando, tá? A nossa próxima aula agora é sexta-feira, às 7h30 da manhã. No livro de vocês tem um documentário, né, para vocês assistirem aí, que vai trazer mais informações sobre essa questão do meio ambiente. Então, esse capítulo todo, nós vamos fazer todas as atividades voltadas para a questão do meio ambiente, né? Então, essa preservação, essa conservação do meio ambiente, tá? Eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp o código, o ID, para vocês entrarem na minha sala, tá? Porque nós estamos na sala da professora Cândida. Então, eu vou mandar para vocês, tá? 30 minutos antes da nossa aula, o ID para vocês entrarem na minha sala. Tudo bem? E eu não vou deixar a lição de casa hoje, tá? Porque a gente está se conhecendo, mas na próxima aula pode ter certeza. Só o documentário, né? Que vocês terão que assistir para vocês terem mais informações aí sobre o que está sendo dito sobre essa questão do meio ambiente, tá bom? Tudo bem? Será que a professora Cândida está lá? Cândida, você está aí? Acho que ela não está, não. Oi, tô. Oi, Eu vim Cândida. aqui agora, fui tomar café, fiz um pão de queijo recheado lá, muito bom. Que delícia! Mas já estou aqui porque eu falei, vai acabar e aí eu tenho que fechar para poder gravar, né? Que senão não consigo gravar a minha que vem em seguida, do 6º ano. Ixi, esse negócio de gravar, meu computador não é tão bom não, viu? Demora pra caramba. O meu ainda é mais novo, esse notebook, ele consegue gravar, acho que mais rápido. Porque o da Cris também está dando esse tipo de problema. Nossa, tá não dá demorando tempo de demais. gravar, de converter. Eu acho que o meu é mais acelerado que o dela. Porque o meu nunca aconteceu isso. E o dela e do Johnny aconteceram. Então, o meu tá demorando para gravar, eu só consegui colocar um vídeo só no YouTube ontem. Tá bom, gente? Então é isso aí. Então eu vou fechar, tá? Senão eu não consigo gravar a minha depois. Tchau, crianças. Até sexta. Beijo. Tchau. Tchau, professora. Tchau, até sexta, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, professora. Até mais de você. Tchau. Fica